pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, né, dando início à nossa terceira aula do sistema imunológico. Mais uma vez eu vou me apresentar. Meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica, especialista em análises patológicas e peço que vocês venham se atentar à nossa disciplina, né, de imunologia, tá? 2, né, da modalidade de Campina Grande, tá, pessoal? Peço mais uma vez que vocês desconsiderem os ruídos que vocês podem ouvir nos fundos, né? Mas como a gente sabe, a gente ainda está em pandemia, né? Então a gente tem que fazer nosso trabalho com excelência, tá? Começamos mais uma vez aí com aquela figura bem clássica, né? Do sistema imune, né? Do ser humano aí dando baixa, né? Stop aos agentes estranhos. Então, vocês analisam que pode infectar sim o nosso trato respiratório, né, ocasionando aí vários e vários processos patológicos. A gente já viu falar aí do sistema respiratório, do sistema imunológico, e a gente hoje também vai falar sobre essas barreiras, né? Que barreiras são essas que vai impedir esses agentes estranhos entrar no organismo? Então, se vocês já tinham analisado, né, eu comecei aí com aquele bem típico, né, sobre o sistema imune, né, o imunitário, que a gente já viu. Ele vai se dividir em dois, né, da imunidade inata e a imunidade adaptativa ou adquirida, né. Imunidade inata, gente, já diz, imunidade natural, né, imunidade que você já nasce com aquela imunidade, ela vai te proteger, ela vai te guardar ali de vários e vários processos que o teu organismo vai estar encontrando aí, tá? Então, ele vai estar exatamente guardando o nosso corpo desses agentes estranhos, tá? Então, vamos lá. No nosso terceiro slide, que barreiras são essas, né? Eu vou ter a pele, né? A gente citou que a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo, tá? Vai estar ali exatamente para proteção, né? Observa que esse tecido da pele aí a gente vai ter os pelos da pele, né? Que vão ser barreiras também, que vai impedir os agentes estranhos entrar, né, e querer contaminar o nosso organismo. Então, a gente tem barreiras físicas, né, várias camadas de célula de descamação. Então, tua pele vai estar ali exatamente com essas proteções, gente. É tão certo que nossa pele, ela passa por descamações de tempos em tempos, tá? Claro que tem pessoas que têm um processo de descamação bem mais rápido do que outras pessoas. Então, a barreira exatamente da pele vai guardar, né? E ela é dividida em epiderme, né? Derme e hipoderme, né? Então, hipoderme exatamente vai estar aqui bem no finalzinho, né? Então, vocês veem aqui, ó, que eu vou ter vários e vários vasos, né? Ó, vou ter gordura, vou ter os cílios, né? Vou ter os pelos da nossa pele, vou ter o bulbo, né? De cada um. Então, eu vou ter as barreiras físicas, né? Vai ser a pele, né? Que vai se dividir em várias camadas. Biológica, micro-organismo contra os micro-organismos, né? Química, pH, ácido lático, lisoenzima, ácidos gráficos insaturados. Então, vai se fazer parte aí? Vai sim, porque quando tu tem um pH ácido, né? Tu vai exatamente ocasionar o quê? Proteção, vai ser exatamente para destruir esses agentes estranhos. Então, esse pH ácido ele vai ajudar também, tá? Trato respiratório, cílios, muco, microbiota, né, que é dentro do nosso organismo, né, vai ter bactérias boas que vão fazer parte dessa microbiota, desse meio, né, do mesmo. Vamos dar um exemplo aqui no trato genitário da mulher, vou ter o que? Os bacilos de Dodeley, né? Eles vão exatamente guardar contra os agentes estranhos que vêm infectar esse trato, né? O pH também vai ajudar muito contra processos bacterianos. Quando a mulher tem ali uma infecção urinária, geralmente o pH tá o quê? Alcalino, né? O básico, ajudando esse processo de infecção, né? Então, nós mulheres tem que ter sempre esse cuidado do pH da gente ficar entre o 5,5, 4,5, 5, certo? Para que esses agentes não possam invadir o nosso organismo. Professora, como é que eu diminuo isso? Gente, aqueles sabonetes líquidos, sabonetes íntimos, eles proporcionam você destruir essa barreira, diminuir essa barreira, proporcionando aí infecções, né?
Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o pH vai estar referente a isso. Também o pH do nosso sangue, né? Que o pH do nosso sangue também ele é responsável por manter esse equilíbrio, tá? Temperatura do nosso corpo, ele vai estar guardando, pessoal. Então, quando tu tá ali doente, então, teu corpo, ele começa a gerar exatamente processos químicos, né? Referente à temperatura, para destruir esses agentes estranhos, né? Células fagocitárias são os famosos fagócitos, né? Então, os fagócitos, exatamente, vão estar realizando essa parte de comer os agentes estranhos, digerir esses agentes estranhos, tá? Essas células fagocitárias. Qual é o nome das células fagocitárias mais conhecidas? A gente tem o neutrófilo segmentado, né? E temos aí o monócito, né, na corrente sanguínea, mas quando ele sai da corrente sanguínea via P10, ele se transforma em quem? Macrófago, tá? Então, são células fagocitárias. Então, nesse trato respiratório, eu vou ter isso, ó, o cílio, né? Vou ter os cíliozinhos. Você lembra que eu falei dos cílios do nariz? Né? Cílios do nariz. Vou ter o muco, que exatamente são aquelas melequinhas que são formadas, né? Que elas vão exatamente grudar tudo aquilo que não faz parte do teu organismo, né? Para expulsar, tá? Trato gastrointestinal, vou ter a saliva, vou ter o pH ácido, né? Que vai exatamente ajudar muito, né? No nosso trato intestinal, vou ter o pH ácido, né? Que vai digerir, né? Esses agentes estranhos. pH alcalino, né, pessoal? Microbiota, fluxo da digestão e células fagocitárias. Gente, eu peço mais uma vez desculpa, porque eu estou em outra cidade e é muito complexo aqui nessa outra cidade que eu estou, certo? Peço desculpas pelos ruídos, tá? Não estou na minha residência. Trato genito-urinário, como eu já falei mais uma vez a você, vou ter o pH ácido, né, que vai favorecer exatamente essa destruição desses compostos. pH alcalino, gente, o pH alcalino ele não vai proteger você dos agentes estranhos, mas ele também vai ter uma finalidade, tá? Vai manter o equilíbrio. Fluxo urinário, células fagocitárias que vão descer também para a corrente urinária. Se tu tem algum processo de infecção urinária, tu vai ter também um aumento, vai ter uma leucocitose. Eu não vou nem dizer que é uma leucocitose, mas os leucócitos vão descer lá para o trato urinário. Você lembra que eu falei para vocês que quando você tem algum processo de inflamação, algum tipo desse processo, vai acontecer esse processo chamado quimiotaxia, onde um leucócito está no outro, então vai acontecer esse processo, tá? Quebra da integridade física dessa barreira. Lesões na pele, mucosa, queimaduras, traumas, agentes químicos, radioativos, deficiências nutricionais. O que é que explica isso, professora? Gente, se eu vou ter exatamente uma quebra, eu vou ter exatamente uma destruição dessa barreira, tá? Eu não falei para vocês que eu vou ter a pele, né? A pele exatamente vão estar composta de várias camadas, né? Epiderme, derme, hipoderme, de cílios, né? Vai ter ali pH, vai ter ali tudo. Então, eu vou ter essa proteção. E quando é que essa proteção ela vai ser degradada? Quando tem alguma destruição, ou seja, uma queimadura, quando tu sofre uma queimadura, vai estar sofrendo ali exatamente uma queimadura na pele, né? Trauma, agentes químicos, radioativos, quando tu leva ali uma exposição ao sol, quando tu trabalha com vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que é técnico em radiologia, ele vai estar sendo exposto a processos radioativos, né? Então, ele vai estar também desprotegendo ali sua pele. Deficiências nutricionais. Quando tu não tem uma boa alimentação, tu vai destruir também essas barreiras, né? Vai quebrar essas barreiras físicas, certo? Processos inflamatórios. Houve um dano tecidular, né? A gente vai ter exatamente o primeiro teste. Primeiro, o tecido lesado libera sinais químicos, ou seja, histamina, heparina e fatores de atração de leucócitos, que são exatamente o quê? Quimiotaxia, histamina. Histamina exatamente são processos, geralmente processos alérgicos, né? A gente tem vasoconstrição, né? Histamina, vasoconstrição, ou também tem vasodilatação, né? Quando tem algum dano no meu tecido, digamos que rompeu aqui o meu tecido, né? Rompeu minha pele, né? Eu sofri sei lá, uma queimadura, ou eu sofri algum dano tecidular, tá? Na minha pele. Esse processo vai acontecer simultaneamente, onde os meus vasos, de fato, vai sair muito sangue, então vai fazer o quê? Uma vasoconstrição.
aquele vaso ele vai diminuir o calibre do próprio organismo, para exatamente não sair tanto sangue e não tu entrar em um choque hipovolêmico, né? Então vai ter essa vasoconstrição para que os recrutadores venham logo tomar suas posturas para que não venha causar um dano maior, tá? Então vai acontecer assim. Então por isso que eu falei, vai ter heparina, processo com heparina, fator de atração dos leucócitos, uma malha de fibrina, agregação plaquetária, para fazer exatamente aquele tampão, tá? Para que você não venha perder sangue e você não venha entrar num processo de perda de sangue constante, tá? No nosso segundo processo, eu vou ter uma vasodilatação, aumento da permeabilidade do vaso e de AP10. Ou seja, eu vou ter uma vasodilatação. Teu vaso vai abrir, né? Vai romper, vai ter uma permeabilidade, ou seja, vai aumentar uma passagem. Então, esses que estão aí em amarelinho, observa-se que são aí células fagocitárias. Eles vão sair por DAP10 para exatamente ir naquele local de inflamação, tá? Vai haver aquele processo de quimiotaxia para proteger o organismo daquela pessoa, tá? Digamos, quando tu vê lá aquela secreção, geralmente a gente chama que é pus, é uma secreção purulenta, ali são os leucócitos, tá? Ah, é ruim? É claro, né? Porque esse é um processo que tu tá vendo muito pus, é porque tem muita formação, muito leucócito ali, porque exatamente aquela inflamação está muito agressiva. No terceiro passo, né, que a gente vê aqui, ó, os neutrófilos fagocitam os micro-organismos e o resto das células mortas. Então, ele vai lá, pega exatamente aquelas células mortas, aqueles micro-organismos que ficaram ali depositados, tá? E como eu já falei para vocês, como é que eu vou ter essa destruição? Calor, edema, dor, perda da função e eritrema, né? O eritrema, tá? Que vai ser o quê? Eritrema vai ser exatamente aquele vermelhidão, tá bom? Ó, gente, observa, você só tem que relacionar. Eritrema, a gente vem de quem? De eritrócito. Não vai ter aquela pigmentação vermelha, certo? Vai ter aquela coloração vermelha. Vamos correlacionar aqui edema com eritrema? O eritema, certo? Depende, porque tem alguns escritores que falam eritrema, certo? Na linguagem popular, a gente fala eritema, tá? Que é exatamente essa coloração vermelha. Geralmente, pessoas que têm aí uma retenção de líquido, os rins funcionando bem, ou uma vermelhidão, que a gente chama famoso vermelhão na perna, a gente diz, é o quê? Aí está com a retenção de líquido, né? O processo fica bem feio, vermelho, então a gente está no processo com eritema, tá? Não estou dizendo para vocês que é errado falar eritema, mas tem pessoas que falam e pessoas que não falam. No senso comum, a gente fala eritema. Eu, pelo menos, falo eritema e eu não vejo erro nisso. Também é muito importante a gente, profissional da área de saúde, a gente saber os dois nomes, tanto científico como comum, gente. Porque às vezes chega um paciente lá para você, eu tô com uma dor na batata da minha perna, ou eu tô com uma dor na bolacha do meu joelho. Então, tu tem que saber os dois nomes, né? Se tu não saber os dois nomes, vai complicar, né? E também você não pode dizer, não, tá errado. Não, tá certo. Tá certo ao ponto de vista daquela pessoa que tá te explicando, tá? Então, você tem que ter um senso, você tem que ter um senso tanto comum como científico para poder atender os pacientes, para poder ter essa visão. Nunca, jamais menosprezar o paciente a ser atendido. Eu acredito que um bom profissional, ele é ético. Ético exatamente com o que ele faz com a pessoa que ele atende, né? Então, a gente vê lá na APNH, né? Que exatamente é uma regra de humanização, certo? De humano, né? Para a gente ser exatamente humano, como a gente atender aquele paciente que vai vir até a unidade de saúde e a gente vai poder dar o serviço adequado. Então, a gente tem que ter exatamente essa ciência, tá? Células envolvidas nesses processos fagocitários, como eu já falei para vocês, são os leucócitos, né? Os fagócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, que são os macrófagos. Gente, todo mundo confunde muito essa parte de monócito e macrófago. Às vezes o povo diz, professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Macrófago, monócito, todo mundo erra. Gente, pensa bem. Macrófago, ele é a mesma coisa que o monócito, mas ele é um monócito, exatamente,
quando ele está dentro da corrente sanguínea. Quando ele sai da corrente sanguínea por um processo chamado diapedese, ele se torna exatamente em quem? Ele se torna exatamente no macrófago, certo? Ele é a mesma célula, tá? Ele fagocita. Quando ele sai, ele se transforma no macrófago, tá bom? Ele também é uma célula apresentadora de antígeno, certo, gente? Como as células dendríticas também. Aí eu vou ter o quê? As células, né, exterminadoras naturais. E que células são essas? São as naturais killer, né? São as naturais killer. Elas são células importantes que vão realizar exatamente esse processo, né? Geralmente elas estão bem ligadas ali com o timo, né? Então elas levam também, ou lá para os linfonodos, na verdade, elas levam lá para os linfonodos agentes estranhos. Observa quando você fica com uma íngua, né? Como a gente sabe, ouvia falar tanto, mas a nossa mãe falava, ah, tu tá com uma íngua, né? Então, exatamente são os linfonodos, né? Que eles ficam, os glândulos infartados, porque essas células apresentadoras de antígeno, elas capturaram aquele agente estranho e levaram lá para os linfonodos. Por isso que fica aquele processo, né, inchado, às vezes até na sua, debaixo das axilas ou na virilha, né? Na área dessa virilha, ou aqui perto aqui do nosso pescoço, fica tudo infartado, tá? Eles chamam glândulos infartados, tá bom? Sistema complemento, né? Aumento da permeabilidade vascular, aumento do vaso, degradação de mastócitos, né? Complexo de ataque da membrana, ruptura dos micro-organismos, facilitação da fagocitose, ou seja, vai permitir que quando eu tenho um aumento da permeabilidade, eu estou permitindo aquelas células fagocitárias sair da corrente sanguínea para capturar os agentes estranhos, né? Ativação de migração de células fagocitárias e ataque das células naturais killer, né? Sistema complemento, né? O complemento, termo utilizado para componente do soro que capacita capacidade, né, de lisar bactérias. Então, gente, toda vez que tu ouvir falar nessa parte lisar, é quebrar, destruir, tá? Mais de 20 proteínas estão envolvidas nesse aspecto. Hepatócitos, que são células hepatócitos, macrófagos. Professor, o que é hepatócito? É o fígado, né, gente? É o fígado, certo? E tem são as células. Cada órgão da gente pega, né, um componente de células. Macrófagos, células epiteliais do intestino, ligam-se a imunoglobulinas, que são exatamente os IgGs. IgG, IgM, IgA são as imunoglobulinas, ou os componentes de membrana, proenzimas e assim sucessivamente, né? Aqui você está vendo que eu vou ter uma formação, né? Eu vou ter aí um processo de fagocitose, né? Que vai estar atuando e vai estar destruindo. Depois de fagocitar o micro-organismo invasor, os macrófagos apresentam as amostras de seus antígenos. Então, pessoal, nosso sistema imunológico ele vai ser completo assim, certo? Os agentes estranhos vão entrar no nosso organismo e as células vão estar lá capturando e destruindo todos eles que não fazem parte do organismo, tá? Então, peço que vocês, mais uma vez, fiquem atentos às nossas aulas e a gente volta aí nas próximas aulas para poder discutir mais. Até mais!